tudo pode deixar de ser com um piscar de olhos. Queria ter só um dia para me sentir um ogro de verdade. Muito bem-vindos ao episódio 3 do podcast Academia de Pensamentos. E hoje a gente tem um tema especial. É uma frase que a Vanessa fala todos os dias. Cada dia conta. Mas para conversar sobre esse tema, a gente assistiu um filme que demonstrava, a importância do dia. Esse é um dia que eu queria esquecer. Então a gente vai começar com a percepção de cada um. O que vocês acham? A gente começar cada um dando um relato da percepção do filme. Pode ser? Tá ótimo. Então, o filme me levou à infância, ou hoje a criança interior. Aquela frase que a gente costuma ter quando é criança, de querer crescer. Ai, como eu queria ser adolescente, ai, como eu queria ser adulto, ai, como eu queria já ter 18 anos, enfim. Só que hoje a gente vê que, às vezes, a gente quer voltar àquela fase, como eu era feliz e não sabia. Então, eu acho que aí a gente deixa de aproveitar os dias, os momentos, mas a gente deixa de aproveitar os momentos na época e depois de grande a gente quer voltar a momentos que a gente, de repente, não curtiu ou não soube aproveitar naquele momento. E aí, quando a gente tem um dia ruim, que vem essa frase, que vem essa vontade de voltar lá atrás, e a gente já não tem mais essa oportunidade, E aí acho que a gente entra daí um pouco nesse estar no passado quando a gente faz isso. Ou a gente tem que aprender, como no curso do Bom Dia, um dia ruim não é uma vida ruim e passar por cima dele. Acho que o filme trouxe um pouco disso para mim. Bom, primeiro eu senti uma empatia enorme com o Shrek, porque eu super entendi ele naquela reunião da família lá, no aniversário, todo mundo gritando ao mesmo tempo, e a tua cabeça daquele jeito, igual a do Shrek, a vontade que dá é realmente dar um soco no bolo para ver se todo mundo fica quieto e converse um de cada vez. O David costuma dizer que lá em casa, por favor, falem 8 de cada vez só, porque senão eu não consigo entender, porque todo mundo fala realmente daquela forma ali. E a outra coisa é que o filme realmente, ele explica que cada dia realmente conta, não é assim, só hoje eu não vou fazer exercício. Mas é só um dia que eu não vou ler. Tá, e o filme, ele exemplifica aquilo que a Vanessa fala, que cada dia realmente conta. Às vezes a gente pensa assim, só hoje eu não vou ler, só hoje eu não vou me alimentar bem, só hoje eu não vou fazer exercício, só hoje, daí amanhã acaba sendo um só hoje também, e quando tu vê... No filme ele explica por que só hoje faz a diferença. Então, ele pede um dia, só hoje eu quero estar sem essa gritaria, só hoje eu quero não ter meus filhos para ter que dar banho, dar comida, não quero ter essas responsabilidades. Só hoje eu queria ser como eu era antigamente, como a Vê falou, eu queria voltar no tempo e ser livre de todas essas responsabilidades. Que para ele achava que ia ser, nossa, uma festa, uma vida boa, e na verdade mostra que não, que faz a diferença tu voltar no passado. É bem isso, acho que o filme relata com muita clareza o cansaço que as pessoas vão adquirindo da rotina por não conseguirem colocar limites naquilo que elas não gostam e embrulhando tanto que tem uma hora que mistura o que você não gosta com o que você gosta e você olha e parece que nada mais vale a pena. Por não saber colocar esses limites, nesse momento você quer desistir de tudo. Se eu não tivesse nem me apaixonado por ela, não tivesse salvado do castelo, se eu não tivesse essa vida, se eu fosse a vida de antes. Só que na vida de antes, não era uma vida que ele se sentia pleno, ótimo e poderoso. Ele não tinha essa consciência antes. Só que o cérebro dele busca voltar antes de quando os problemas começaram, que é antes dele casar. Antes dele casar, ele não tinha estes problemas. Mas com certeza ele tinha outros. Então, a grande sacada, assim, para mim, desse filme é a importância de você aprender a degustar o momento que você está vivendo.
trazer a tua identidade do passado para o momento presente. Trazer a tua força, a tua essência, quem você é o tempo todo. Porque assim você não cansa do que você vive, você constrói a partir do que você vive. E a parte que eu mais gostei do filme foi quando ele fala assim para ela que o que ele mais gostou do dia de hoje foi que ele se apaixonou por ela pela segunda vez. Então, achei isso bem fantástico. Foi no momento que não era só o amor que ele já conhecia, mas ele pôde olhar para ela como se fosse a primeira vez de novo e se apaixonar de novo. Que é o que eu trago muito para cada dia. Se você começa olhando o teu dia como se ele fosse a primeira vez na sua vida e traz uma paixão e um entusiasmo, você consegue viver cada dia, sabe? Então, bom, a gente ainda não falou o nome do filme, né? Mas a Andressa já deu o spoiler do Shrek. A gente está falando do Shrek para sempre. Eu acho que é o 4º filme da saga, onde ele está já com 3 filhos, tem uma vida feliz, ele é o rei de tão distante. Teoricamente, ele tem a vida dos sonhos. Ele tem muito dinheiro, ele tem uma família linda, ele é casado com uma mulher que ele gosta, que ele ama. Tem muitos amigos que adoram ele, e isso, de alguma forma, vira um inferno para ele. Ele explode num fluxo de raiva, que é onde ele ganha minha empatia, porque eu, apesar de tentar controlar, eu tenho esses surtos. É uma situação muito difícil de lidar, apesar de estar rodeado por pessoas que ele gosta, que adoram ele, a família dele. É uma festa. Não tem nenhum problema na vida dele. Não tem ameaças, não tem inimigos, não falta dinheiro, é uma festividade, mesmo assim ele está ali com aquela tensão, se sentindo extremamente pressionado, fazendo coisas que ele não quer, sorrindo para foto. Então ele está lá naquele momento de tensão, porque ele não queria estar tirando foto, ele não queria estar conversando sobre coisas divertidas, porque a verdade dele, ele é um ser grande, ameaçador, um cara de negócio, que ele gosta de conversar sobre trabalho, sobre política, sobre esportes, e não, ele está ali tirando foto e falando sobre trocar fralda de criança e tal. Ele não está feliz. E ele explode no meio de uma situação que era para ser muito feliz. E a fuga dele eu só queria um dia de paz. Acho que quem nunca pensou em vou sair para jogar bola com os amigos, fazer um churrasco, vou pescar, vou andar de moto, várias atividades que a gente faz, né? Vou surfar, enfim, passear no shopping. A gente busca esses momentos de fuga, e o que me marcou ali? É buscar um momento de fuga de uma situação que é muito feliz. Isso choca um pouco, né? E aí a questão do cada dia conta, ele só queria um dia longe da vida dele, ele não queria muitos dias. Então ele acha lá o Rumpelstiltskin, que já tinha esse tipo de habilidade de trocar o teu desejo por um dia da tua vida. E ao longo do filme ali a gente percebeu que esse Rumpelstiltskin, ele faz esses contratos de trocar o dia com várias pessoas, e todas as pessoas odeiam ele. Todas as pessoas odeiam o cara que te dá o que tu quer, que tu está pedindo, para um dia da tua vida. E foi o que aconteceu com o Shrek. Ele deu um dia, claro que a trama para ser mais bacana, e como ele odiava o Shrek, né? Ele era o inimigo mortal dele e tal. Ele pegou o dia que o Shrek nasceu, então o Shrek não existia. Mas os outros personagens não, eles estavam lá, e eles deram um dia e odiavam, mesmo assim, o Rumpelstiltskin. O que prova que, por mais monótono, chato ou feliz, e mesmo assim a gente está infeliz, que o nosso dia seja, se a gente tirar um único dia da vida, a gente vai, né, de alguma forma, odiar o resultado disso. Isso foi, para mim, o mais impactante, assim, né? Como a gente consegue... São tantas coisas, enfim, o filme é bem profundo, apesar de ser uma animação. Mas isso foi o que mais me marcou, é como essa sensação de se tu tirar um único dia daquela tua rotina, tu pode estragar tudo que tu construiu, porque por mais que a gente se coloque numa situação que a gente não gosta, a gente se colocou lá, a gente se preparou psicologicamente para isso, e não para algo diferente, nem para mais, nem para menos, às vezes, né, Vanessa? O que tu acha? Você sabe que você falou um negócio que é muito legal, que ninguém gosta desse cara encantado que pega um dia e faz e dá para a pessoa tudo que ela quer.
Porque quando você se enfia numa situação ruim, difícil, extrema, que você tá puto, independente de como esteja a sua vida, quem se enfiou ali foi você. Quem precisa sair dali é você. Se alguém vem e te dá tudo que você quer, não fica equilibrado. Porque esse mago lá dá o que a pessoa quer, mas ela perde um dia da vida. Aquele dia da vida do passado faz parte de quem a pessoa é hoje. Então, não fica equilibrado. Ele tem que dar uma parte dele para uma solução que ele não foi capaz de conquistar. Você sabe o que isso me lembra? Você já passou por uma situação que você empresta dinheiro para alguém e a pessoa não te paga? Aí, no primeiro mês, ela justifica. No segundo mês, ela fala se você pode esperar um pouco. No terceiro mês, ela te vê, atravessa a rua, olha para o outro lado. No quarto mês, ela finge que não te conhece. Depois, talvez ela evite você e perca o contato. Você deu o dinheiro que ela precisava, emprestou, né, para que ela resolvesse uma situação urgente, e depois você acaba virando alguém que essa pessoa não quer muito ter por perto. Vocês já viveram isso? Eu já, inclusive, eu tinha uma frase para essa situação. Eu sempre dizia que se eu emprestar o dinheiro para um amigo e ele deixar de ser meu amigo, foi um ótimo investimento. Foi barato. Porque o futuro ia me reservar uma situação ainda pior, com certeza. Uma pessoa que deixa de conviver com alguém, que deixa de ter uma relação de amizade por causa de um dinheiro, não é uma boa pessoa para eu ter por perto. É que tem um desequilíbrio importante aí, quando você resolve o problema da pessoa. Porque aquele problema não era bem aquele problema que a gente entende que é. O problema do Shrek era só ele estar de saco cheio daquele momento por ele não saber tomar atitudes diferentes. Uma solução muito melhor do que ter dado um dia para ele livre de tudo aquilo seria ensinar ele como agir com as pessoas que ele ama, para que ele não precisasse se sentir de saco cheio de tudo aquilo. E não dar um dia aleatório para ele, porque isso é fuga. É a mesma coisa que o dinheiro, você ensinar a pessoa a ganhar o dinheiro, ao invés de salvar ela do problema que ela tem de dinheiro. Ou até se você for dar o dinheiro, mas já num planejamento onde ela vai ganhando e vai te retornando. Ou com trabalho, ou com atitude. Porque não adianta, quando você resolve o problema do outro, não foi ele que resolveu. Ele vai viver aquilo de novo, e de novo, e de novo. Então, na verdade, o que você está dizendo é que nessa questão de emprestar dinheiro e é a mesma questão que aconteceu no filme, a pessoa tem que resolver o problema ela. Se alguém resolver por ela, o que vai acontecer? Que sensação ela vai ter? Por que ela não aceita uma solução por terceiros? Ela vai ficar feliz de imediato, porque resolveu. Depois ela fica perdida, ou são normalmente duas compensações. Aquela pessoa que me deu o dinheiro e resolveu o meu problema, ela não precisa desse dinheiro. Ela está muito bem. E agora ela ainda quer que eu pague desse jeito, eu vou tirar de mim para dar para ela. Mas ela nem precisa disso. Como se fosse obrigação da outra pessoa ter feito isso e esperar seu tempo de devolver. E o outro ponto é, ótimo, essa pessoa veio e resolveu o meu problema, mas eu continuo ganhando menos do que eu gasto. Daqui 6, 8 meses, eu vou estar vivendo o mesmo problema. E aí, quem é que vai resolver? Porque eu não aprendi a me posicionar, eu não aprendi a gerenciar o meu dinheiro. Essa pessoa só tampou o meu buraco. Mas o que eu quero é que a pessoa aprenda a construir um próprio castelo, não a tampar o buraco. Porque tampar o buraco, dali a pouco ela abre outro buraco no chão. Pode. Eu vejo isso quando eu trabalhava, quando eu tinha loja de varejo, assim, né? Vendia na rua, no balcão. Eu vejo essa história, a mesma coisa que o vender fiado. Eu costumava dizer que eu não vendia fiado porque eu ia perder o produto, o dinheiro e o cliente. Porque acontece isso. Ou ele não volta por vergonha, ou eu já ouvi, sem a pessoa estar vendo que eu estava ouvindo, dizer, para que eu vou lá pagar ela? Ela tem uma loja, é tão pouquinho dinheiro, ela não precisa desse dinheiro. Exatamente a mesma coisa que tu falaste. E no caso, ainda ligando, vai com o filme,
Ele ganha lá, ele só queria um dia, ele queria trocar um dia, mas aquilo custou tão caro para ele que ele quase perdeu a própria vida. Ele teve que aprender em 24 horas como se posicionar, como se apaixonar, como reescolher a vida dele. Porque se ele não aprendesse, ele ficava fora da vida. Vanessa, me diz uma coisa. Por que quando tem uma situação dramática, uma crise, a gente consegue se superar e resolver a coisa num dia especial, num momento especial? Por que a gente não consegue? Por exemplo, se eu te perguntar o que você fez no dia 13 de outubro, provavelmente você não tem a menor ideia. Provavelmente 99% das pessoas que estão ouvindo não vão ter. Ou se eu te perguntar o que você fez no dia 17 de setembro, você não vai lembrar. Por que se eu te perguntar o que você fez no Natal, ou no seu aniversário, ou num dia especial, você teve uma entrevista de emprego, ou, sei lá, passou no vestibular, por que a gente lembra de alguns pontos? E normalmente são momentos de crise. E na rotina, por que a gente não dá importância para a nossa vida? Por que a gente não dá importância para a vida? Só em momentos especiais a vida é importante? Eu adorei essa pergunta, porque é uma fala que eu uso muito de exemplo nos treinamentos. Por que é tão fácil gerenciar uma grande crise? E por que é tão difícil o dia a dia com as pessoas que você ama? Quando tem uma grande crise, aquilo aparece. E você tem apoio também. Você vai para além de você. Você sente que está todo mundo olhando para a mesma direção. Você sente que está todo mundo querendo o bem comum daquele momento, daquele problema. Então você sente que você pertence e que todos lutam com você para aquilo que você quer conquistar. É mais fácil de gerenciar uma grande crise. Agora, as situações do dia a dia não gerenciadas são as que adoecem, são as que destroem, são as que deixam uma pessoa de baixa estima, são as que deixam uma pessoa se sentindo fracassada, porque ela não gerenciou o dia a dia dela. Ela sente que o outro deve para ela, emocionalmente mesmo. A esposa deve porque faz tudo para a esposa, ou o marido deve, ou os filhos são ingratos porque respondem de qualquer jeito. A pessoa vai aguentando e tolerando por não conhecer uma maneira de agir diferente, e aquela rotina ela passa a ser um veneno todo dia, ela adoece. Muito mais do que se viesse, por exemplo, um bandido fazer mal para a família e todo mundo se unisse contra esse bandido e tocasse ele de lá e ficasse todo mundo abraçado no final. É assim, principalmente onde está o inimigo? Porque quando é algo grande, normalmente é algo de fora, dentro da família ou dentro da rotina, dentro do cotidiano, as dificuldades são em pequenos mal-estares que as pessoas têm, que vão se somando. Tem aquela história, não sei como é que chama, eles usam um sapo às vezes, ou não sei qual é o animal, eu não gosto muito de judiar animal, mas a história é mais ou menos assim, né? Você coloca o animal vivo numa panela e vai cozinhando ele aos poucos, ele vai se ajustando a temperatura até que chega uma hora que ele morre, sem perceber. Aí, se você jogar ele numa panela de água quente, ele salta fora na primeira hora, você só consegue machucar ele. É mais ou menos essa analogia, essa história, assim? Exatamente isso, que é a história do sapo, da rã, né? Na água quente, você vai gradativamente aquecendo, ele não sente e morre. Você joga ele na água fervendo, ele pula. O que adoece as pessoas é a rotina, mas não é porque ela é sempre igual, mas é porque elas não sabem como agir na rotina para se sentirem bem todos os dias. Por exemplo, eu tenho um casamento, mas eu quero jogar bola com meus amigos, eu quero ficar lá um pouco até mais tarde conversando, e eu vou chegar em casa muito mais feliz, muito mais pleno, porque aquilo que eu estou indo fazer, a minha esposa não pode me dar. Por mais que eu a ame, eu não vou jogar bola com a minha esposa chegando na minha casa.
São contextos diferentes. Aí, num casamento, vira, mas você vai me trocar pelos amigos, agora você tem que ficar aqui comigo. Aí o cara começa com uma rotina super diferente da que ele tinha antes, a esposa também fica ali, um pelo outro. Dali a pouco, vai tendo as dificuldades do dia a dia e você tem sempre que ceder e exigir do outro que ceda também. Você vai falar, quem sou eu? Cadê eu que jogava bola? Cadê eu que dançava? Cadê eu que brincava com minhas amigas e dava risada? Eu quero aquele eu. Mas não é eu quero aquele eu. Eu quero ter aquela coragem, trazer aquilo para a minha vida agora. E eu não sei como fazer isso. Vê, tu conseguiu já superar isso? Tu sabe como resolver essa situação? Assim, aprendendo todo dia, o que a Vanessa falou, às vezes a gente não conhece essa rota, que ela trouxe vários exemplos aí que falta o conhecimento da rota ou da situação, porque a gente acaba repetindo muito no passado. Mas ela estava falando sobre ficar preso, marido, o tempo todo marido e mulher, e eu fazia uma coisa que até o meu marido fala que eu fazia, e eu falo para ele que ele está sendo chato por ele estar fazendo, e eu fazia. Que era assim, às vezes ele estava no quarto comigo e ele saía para, sei lá, ir no banheiro ou assistir uma televisão ou qualquer outra coisa, ou pegar alguma coisa na cozinha, e eu falava que ele me abandonou e chorava. Aí esses dias ele fica falando alguma coisa assim, nesse sentido, eu falo assim, para de ser chato. Ele falou, você fazia isso. Então, aí me veio aquela coisa que antes da Vanessa, eu conhecia a Vanessa e tudo mais, eu fazia. Nossa, eu era dramática, fazia uma cena ali de tipo, não sabe, aquela vítima, aquela coitadinha, aquela que está sendo abandonada, jogada. E agora não, agora em compensação eu saio, vou fazer o que eu quero e largo ele aqui. Tipo, né, vou passear, vou curtir, vou ter os meus momentos assim como ele tem os deles. E a gente vive super bem. Só que nesses dias ele brincando, ele falou, até que eu me lembrei dessa história. Então eu acho que eu aprendi a sair um pouco desse, preciso estar lá atrás para estar feliz. Entendeu? Eu acho que eu caminhei aí um bom caminho. Acredito que tenho muito ainda a aprender, tem bastante coisa que eu tenho que aprender a sair e não chegar um dia como eu queria estar naquela fase ou naquele momento. Mas acho que eu evoluí bastante aí nessa questão. Tem um TED que eu gosto muito, uma palestra, não vou me lembrar agora o nome, mas é só escrever procrastinação, TED, que todo mundo vai achar. Então, ele traz de um jeito extremamente bem-humorado, é uma fala sobre procrastinação. E ele mostra que não tem nenhum problema ser um procrastinador. Por isso que eu gosto muito disso, porque eu sou muito procrastinador. Mas, enfim, o que muda... O que acontece com uma pessoa que procrastina? Se você me der uma tarefa com 3 meses de antecedência, eu vou executar ela no último dia. Se você me der a mesma tarefa com 1 dia de antecedência, amanhã vai estar pronto. A Andressa está balançando a cabeça aqui, sim, ali, todo mundo sabe como é que é. Para várias coisas na vida, a gente tem uma deadline, né? A gente tem uma data limite. Até tal dia, tal coisa tem que estar pronto. Você vai entregar. Agora, para outras coisas na vida, não. Né? Para mudar a minha rotina do meu dia a dia, do meu casamento, a minha relação com os meus filhos, para começar a poupar, para gastar menos do que eu ganho, para fazer a festa que eu queria fazer para o meu... Não tem data. Não tem data limite. Eu quero fazer, é uma vontade, pode ser uma vontade gigantesca, mas nada te cobra. Então, esse TED, ele traz justamente isso, que tem um número incontável de pessoas que nunca começa a fazer o que quer fazer. E aí foi o que aconteceu com o Shrek. O Shrek, ele só resolveu o problema dele quando a vida colocou ele numa crise tão violenta que ele só tinha 1 dia para resolver. E ele conseguiu resolver em 1 dia. Ele estava sofrendo há anos. Como é que a gente faz para criar uma deadline para resolver os nossos problemas, ou a gente consegue, de alguma forma, resolver sem ter uma data limite? Será que nós não tem uma data limite consciente? Eu acho que inconsciente tem essa data limite. Porque que nem quando eu travei mesmo, eu travei. Eu morri naquele momento, inconscientemente. Eu adoeci.
Então, eu acho que teve que esse era o meu esperar limite. até a crise máxima. Você teve que ir até o Eu não limite tinha do físico. consciência do qual seria o meu limite, mas tinha um limite. E esse limite... Veneranda, tu é o Shrek no filme, Veneranda. Tu foi até o teu limite para morrer, você ia deixar de existir. Aí você conta para nós, como é que você resolveu a parada? Porque eu caí numa crise de choro, assim, no meio de todo mundo e vi que aquilo não estava sendo saudável. Tipo, não via sentido na vida, não tinha mais sentido. E ali eu acho que foi o meu limite, foi onde eu cheguei e falei que, comentei com a minha mãe que eu ia gastar um dinheiro até para ir atrás de um psicólogo, porque para mim não estava dando mais. Já foi esse o meu start. E o psicólogo te ajudou? Não, pois é, não me ajudou, mas me levou a procurar outras coisas até eu chegar no curso da Vanessa. Foi daí que eu saí de tudo isso. Com as técnicas, os questionamentos que ela traz, com os exemplos que ela mostra de onde a gente está, para onde a gente tem que ir, das rotas que a gente não conhece. Tava no meio de um monte de pessoas que tu gosta, tava todo mundo feliz, tu te irrompeu em choros de tristeza porque a vida não valia mais a pena. Como é que tu te sente agora? O que tu acredita hoje que tu não acreditava antes? Que tu consegue suportar a rotina e tu consegue viver bem? Eu acho que o amor próprio é um deles, né? Tipo, e entender que a vida tem várias possibilidades, várias oportunidades de você fazer o dia feliz. E, tipo, procurar o que te faz bem e pôr em prática. É uma vida totalmente diferente, onde eu faço as minhas escolhas e faço o que eu quero dentro do possível para mim. Vanessa, qual é a mágica que acontece aí? Por que isso aconteceu? Eu acredito que é quando você aprende a degustar o presente, né? Aprende que aonde você está é o melhor lugar. Quando você descobre como colocar limites naquilo que você não consegue. E quando eu falo limite, pode ser coisa boba mesmo, não é limite porque tem alguém fazendo mal pra gente ou sendo maldoso, é da nossa cabeça mesmo. A Veneranda tinha várias situações que ela cedia e não fazia bem para ela. E aí ela foi aprendendo que podia ser diferente, que ela ia continuar sendo amada e que ela ia poder continuar estando com essas pessoas e ela ia poder continuar fazendo o que ela fazia e que tudo bem, que muitos medos só existiam dentro dela. Eu ensino a trazer um exercício que a gente pode até colocar aqui para as pessoas começarem a ter esse contato, uma lista de todos os medos, de todas as frustrações, de todos os anseios. Mas como que eu ensino isso? Com a linguagem do pensamento, que é uma linguagem que está lá dentro de cada um. É diferente de eu só chegar e falar, coloca tudo aqui que você tem medo. Quando eu falo, olha, eu sei que o teu pensamento te diz coisas que te assustam, que diz coisas como, por exemplo, que você não tem valor, ou que você não devia existir, ou que era mais fácil se seu pai e sua mãe nunca tivessem sido casados, ou se era mais fácil que você nunca tivesse conhecido seu marido, ou que seria mais fácil a sua vida se você fosse sempre criança. E essas falas não são só para a Veneranda, é a linguagem do pensamento. A pessoa começa a me olhar e falar, mas como que você sabe que eu penso isso? Ou é exatamente isso que passa na minha cabeça. Por quê? Porque tem o pensamento que ele quer te proteger o tempo todo. Ele quer te proteger tanto que ele quer sair eliminando qualquer motivo de sofrimento. Até chegar ao ponto de eliminar a questão da importância de você estar vivo, do tipo, era melhor se eu nem estivesse aqui. Isso é bem, de alguma forma, forte, não sei. É forte, ao mesmo tempo é simples, porque é uma linguagem produzida pelo pensamento de cada um o tempo todo. E quando a pessoa encontra, num treinamento, numa conversa, alguém que entende, que passa isso dentro da cabeça dela, mas não porque ela é louca, ou porque ela não serve, ou porque ela é perdedora, ou porque ela é ruim, mas simplesmente porque entende que existe essa linguagem de sobrevivência, a pessoa começa a ter coragem de olhar para esses próprios pensamentos. Porque o problema é que todo mundo estaciona esses pensamentos como se fosse uma voz ruim dentro da minha cabeça.
E ele não é uma voz ruim dentro da sua cabeça, é você. É cada um de nós. E precisa ser investigado. Enquanto eu não elaborar cada um desses pensamentos, usando as ferramentas para que eles fiquem menores, para que eu possa me sentir bem, eles vão te atormentar. Então, quando eu era bem novinha, eu fui morar fora do país. Era uma coisa que eu queria muito, que eu tive que me preparar por muito tempo, né? Quase um ano ali fazendo tudo o que precisava, documentação e tal. Aí, quando eu cheguei lá, que eu pensei, nossa, meu sonho realizado, o dia do Shrek chegou. E, na verdade, não, eu cheguei lá, eu não sabia falar inglês, eu nunca tinha cuidado de criança, e era para cuidar de dois bebezinhos. E eu deitei na cama e disse, o que eu vim fazer aqui? Amanhã eu tô voltando. Não fico aqui de jeito nenhum. E, na verdade, deu uma nevasca, não consegui voltar, fui obrigada a ficar. E foi a melhor coisa, porque eu descobri o tal do amor próprio que a Veneranda falou antes. A melhor coisa que aconteceu foi eu gostar da minha própria companhia todos os dias. Eu não prestava atenção na minha companhia. Eu prestava atenção na companhia das pessoas que estavam à minha volta. E lá só tinha eu não conseguia me comunicar com ninguém, só comigo mesmo. Então, eu tive que aprender a lidar comigo mesmo. Você lembra de pensamentos que você tinha nessa fase de aprendizado? Porque esse lance dos pensamentos, dessa linguagem do pensamento, muita gente nem observa que está ali. Está ali, mas não para observar. Criança é muito legal de você fazer essas perguntas do que ela pensa, do que ela imagina. O que você lembra? Assim, você tem algum ponto que você lembra, Andressa? Não, só lembro que no início eu contava os dias para voltar para casa, né? Porque ainda estava em fase de adaptação, eu ainda queria voltar para casa. E depois, no fim, eu contava os dias porque eu não queria voltar para casa, eu queria ficar lá. Esse, assim, é o que eu lembro dos meus pensamentos. Talvez eu tenha que forçar um pouco mais, porque faz muito tempo. E como foi quando você chegou de volta para sua casa? Quando eu voltei no trajeto do aeroporto até minha casa, são 17 quilômetros, e eu chorei os 17 quilômetros, porque eu disse, nossa, que lugar feio que eu moro. Eu não me lembrava de como era feio, sujo o lugar que eu morava. Não tinha mais essa percepção. Eu já tinha mudado a minha percepção de local, de morar, de viver. E tudo Ou foi seja, ela não gostava nem um pouco de onde ela morou até ela ter a maioridade. Ela voltou para lá e ficou mais alguns anos lá aceitando aquela situação e não saiu, mesmo odiando aquilo. Mas eu não sabia que eu não estava satisfeita com o meu dia porque eu morava lá. Depois que eu fui descobrir que isso faz parte de não estar satisfeita com a tua rotina, o local onde tu vive. Porque quando você tem uma história, você não sabe que pode ser diferente. Você não se encaixa, seja com o local, com a casa, com a maneira que as pessoas falam, e você acha que o problema é você. Eu lembro quando meu primeiro filho era pequeno e tinha muito na minha família aquelas brincadeiras. Ah, isso é seu, vou pegar para mim. Ah, você ganhou isso aqui, você não vai comer? Então vou comer. Tipo, não sei se vocês já presenciaram brincadeiras assim super divertidas com crianças. E aí, quando alguém vinha falar, então, ó, Enzo, que é meu filho mais velho, esse aqui você não tá querendo pegar? Então, ó, vou pegar para mim, é meu. Eu, na hora, eu parava e falava, olha, não é assim que você conversa com meu filho. Porque você vai pegar para você de verdade? Não, eu só tô brincando. Tá, mas eu não tô achando isso engraçado e eu acho que para ele também não é engraçado. Ele não tem condição de entender que você tá falando que vai pegar algo para você. Você pode falar outra coisa, mas não que você vai pegar para você. Isso é dele. Aí a pessoa me olhava assim. Depois, as pessoas foram acostumando com a minha maneira de colocar isso sem brigar, enfim, sem proibir nada. Eu só colocava, olha, por favor, se comunique. É uma criança, se comunique de verdade com ele. E não com brincadeiras como se você fosse tirar coisas dele, ou sei lá, mas o que as pessoas falam quando vê criança, né? E aí, no meu caso, era isso. E todo mundo começou a ter uma linguagem diferente, a conversar com ele diferente, com os meus outros filhos diferentes. Tanto é que
Meus filhos, eles são super articulados, eles falam sobre as coisas, eles conversam sobre problemas, eles perguntam. Se às vezes eu mesma vou colocar alguma coisa exagerando, tipo, fazendo uma chantagem emocional, meu filho mais velho, mãe, você tá fazendo uma chantagem emocional, não cola. Não vou fazer isso porque você tá falando isso. Me mostra a importância disso. Dá muito mais trabalho do que eu tinha aprendido e do que eu estava acostumada. Porque minha mãe era aquela que ligava pra gente. Ah, você não vai fazer tal coisa desse jeito, né? Não vai fazer isso que eu quero? Então eu vou ter um treco se você não fizer. Eu vou passar mal se você não fizer o que eu quero. Essa era a minha mãe. Então eu cresci assim. E quando veio a vez dos meus filhos, o que eu quis fazer muito era conversar dentro de verdades, me articular para que eles pudessem pensar e responder. A gente tem uma dificuldade, eu acho, de lidar com as nossas crianças. Isso produz a gente, dos adultos complicados, adultos complicam demais. Então, a Andressa trouxe uma coisa que, para mim, resume a vida. Eu estou contando os dias para tal coisa acontecer. É a mesma situação do filme, é a situação de que a gente precisa de um momento único, uma crise violenta ou uma emoção positiva muito forte. Por que a gente não consegue viver o dia a dia? Por que eu preciso estar, como a Andressa falou, contando os dias para algo que vai acontecer em um ano? Ou eu preciso estar me lembrando da minha infância, como a Veneranda trouxe no início da nossa conversa. Por que é tão difícil viver no presente, Vanessa? Eu acho que a gente podia fazer um podcast só para falar disso. Porque o cérebro, ele precisa de estabilidade para te proteger. E no presente, tudo que você não tem é estabilidade. Se você levar em consideração que agora, nesse instante, todo mundo que está ouvindo, vocês aí, só existe esse momento. Não existe nada depois. Até porque você não sabe o que vai acontecer daqui a um segundo. Você imagina o que vai acontecer, baseado no que vem acontecendo. Mas você não tem como saber daqui a um segundo. Pode acontecer qualquer coisa. E essa sensação instável de que pode acontecer qualquer coisa traz muito estresse. Você lidar com a finitude de tudo, com a finitude das pessoas que você ama, com a finitude da sua vida, com a finitude de tudo que existe. Tudo pode deixar de ser com um piscar de olhos. E esse estresse para o cérebro causa muita angústia. Você precisa aprender muito a confiar na vida para estar presente. E enquanto você não aprende a confiar na vida para estar presente, teu cérebro te joga sempre para tempos que não é aqui. Porque no passado você já sabe o que aconteceu. Nesse futuro que você está imaginando, que quando você imagina para você ele é real, ele é do jeito que você está imaginando. Então você também não vai ter ali um contratempo. Tá presente, de fato, a cada instante, é um grande aprendizado de confiar na vida, de colocar a sua força naquilo que você controla e de soltar aquilo que não é seu. Acho que é essa fala da Vanessa, né? Que é a mesma coisa que esteja num sonho, ou queira comprar alguma coisa que precisa de dinheiro, aí você só fala que vai ser feliz ou vai acontecer aquilo quando eu tiver dinheiro e não corre atrás no processo da coisa para conquistar aquilo. Fica esperando o dinheiro vir de algum lugar, ou de herança, ou de loteria, ou de... A loteria é fantástica, né? A galera faz pensamento positivo. Agora, o que a Andressa falou aqui, essa questão do dinheiro, me chama a atenção, porque quando a gente vive uma vida que a gente não está plenamente feliz, o que a gente faz nos momentos que a gente tem de fuga? A gente gasta tudo para viver a vida que a gente queria viver. Às vezes a gente vai lá e tenta economizar tudo que dá para viver o dia a dia. Isso coloca a gente numa sensação de que eu estou devendo para mim mesmo. E aí, ao invés de poupar e investir para realmente adquirir patrimônio e ter uma vida mais tranquila financeiramente falando, a gente gasta tudo para ir num restaurante melhor ou num cinema, tipo, eu mereço. E a Andressa balançando a cabeça que a gente fazia isso, botava todo o dinheiro fora. E aí, o que acontecia? A coisa só piora, né? Então,
é uma equação complexa da gente resolver e não vai ser numa conversa de 1 hora que a gente vai conseguir, mas acho que a gente vai avançar muito nesses temas ainda, né, Vanessa, nesses podcasts. Sim, com certeza a gente vai avançar muito nesses temas. Acho que a cada reflexão, eu escutei o primeiro episódio do podcast, achei bem interessante como ficou, a maneira que a gente está trazendo essas ideias, cada sementinha que a gente conseguir plantar aqui, para que uma pessoa possa fazer um movimento na vida delas, acho que a gente já está somando demais. É uma contribuição de uma maneira de olhar a vida que talvez você que está ouvindo aí não aprendeu antes e agora está tendo a oportunidade de parar, pensar e falar, opa, isso acontece comigo, isso pode ser mais simples, eu posso me sentir melhor. O nosso objetivo principal é que você se sinta cada vez melhor com quem você é e realize cada vez mais os seus objetivos. Acredito que é isso mesmo que a gente está conseguindo realizar aqui. Nossa, muito legal. Então, gente, esse foi o nosso episódio 3. Lembrando aqui, nossa despedida aqui, cada dia conta, né? A gente deixou aqui vários exemplos disso. E quem quiser dar o primeiro passo, então, para começar a se preparar para cuidar dos dias, qual é a dica, Vanessa? O primeiro passo que você tem a fazer é entrar para o meu treinamento mais básico, que já vai te ensinar a colocar toda a tua energia para o teu dia acontecer. Você vai se surpreender em 15 dias aplicando o que está lá dentro. Quanto a tua vida já vai mudar para muito melhor. Está aqui o link, está aqui na descrição do podcast. E se você, por acaso, nesse momento, não sei se eu vou começar um treinamento já, vai lá do mesmo jeito no link e assiste a aula gratuita que já está disponível, que já tem uma ferramenta para você praticar hoje na sua vida. E essa aula é gratuita, então tá lá. Tá sempre no link da bio do Instagram também, tá aqui embaixo no podcast ou no YouTube, onde você estiver assistindo. E se a pessoa quiser conversar contigo, quiser fazer alguma pergunta para ti, como é que ela faz, Van? Super fácil para chegar e perguntar no Instagram, @Vanessa Moreira Oficial, manda um direct, todas as mensagens são respondidas. Seja muito bem-vindo. Então tá, eu quero então me despedir aqui, agradecendo a paciência de todos vocês, dizendo que eu aprendi bastante, espero que vocês também tenham aprendido e que eu estou ansioso pelo próximo podcast, que vai ser um tema que eu gosto muito. Já está vivendo o futuro e o podcast é sobre o presente? Segura a ansiedade aí. Cada dia conta. Até o próximo. Até o próximo. Tchau. Tchau.